Olá, a aula hoje vai ter que ser na videoaula porque a prof precisa fazer aquele procedimento no dente do Martin, que é o meu filho. Nós vamos falar sobre flexões do substantivo. Flexões é uma forma de modificar o substantivo. E o que é substantivo, professora? Substantivo a gente já aprendeu algum tipo. Por exemplo, a gente aprendeu substantivo comum e substantivo próprio. Substantivo é, na gramática, tudo aquilo que a gente dá nome a coisas, a pessoas, a instituições. Vamos ver nos próximos slides aqui. Por exemplo, substantivos na gramática são os nomes de objetos. Mesa é um substantivo, sapato é um substantivo, cadeira é um substantivo, copo é um substantivo. São nomes de seres também. Pato é um substantivo, galinha é um substantivo, bromélia é um substantivo, violeta é um substantivo. Lugares. Brasil é um substantivo próprio, mas é um substantivo. Santa Catarina é um substantivo próprio, mas é um substantivo. São José, mesma coisa. Pessoas, Charlene, Suelen, Maria Eduarda, são substantivos próprios, mas são substantivos. Instituições, Paulo Freire, também substantivo próprio. UFSC, NASA. Então, são o nome das coisas. Ah, professora, então tudo é substantivo? Não. Existem outras classes gramaticais. Por exemplo, coisas que indicam ação, que a gente não vai estudar agora, mas coisas que indicam ação, como correr, é um verbo. Coisas que indicam a qualidade de um substantivo, por exemplo, mesa bonita, mesa é um substantivo, mas o bonita é um adjetivo. Então, tem várias outras classes gramaticais, ok? A gente está se limitando aqui apenas nos substantivos. Então, o que seria grau? A gente já viu o que é substantivo. O que seria grau do substantivo? Grau é aquela coisa de menor, maior, tamanho padrão. Então, é flexionar no grau, flexionar no tamanho. Então, eu tenho o meu substantivo na forma dele normal, como se apresenta. E eu posso flexionar esse substantivo para o diminutivo ou para o aumentativo. Por exemplo, a palavra menino. Menino é um substantivo. No diminutivo fica menininho. E no aumentativo fica meninão. Ok? Perceba que as formas mais comuns de flexionar um substantivo no diminutivo é usando o sufixo inho. E no aumentativo é usando o sufixo ão. Professor, o que é sufixo? Sufixo é um pedaço que eu acrescento a palavra, tá aqui o pedacinho nesse caso, que eu acrescento a palavra, para mudar o sentido ou flexionar o grau, que é o que a gente está fazendo aqui, flexionando o grau. Então, eu estou usando o sufixo para flexionar o grau, ok? Vai no finalzinho da palavra. Existem duas formas de fazer, de abordar o grau do substantivo. Existe a forma sintética, já vou explicar o que é isso, que são o quê? Usando sufixos. Quando eu uso sufixos para flexionar em aumentativo e diminutivo, é a forma sintética. Os mais comuns são ão, por exemplo, sacolão, isso no aumentativo. Aço, por exemplo, mulheraço. Alhão, por exemplo, espertalhão. Zarrão, por exemplo, homenzarrão. Inho, por exemplo, menininho, que a gente já tinha falado. Ama. Não me lembro alguma palavra aqui com ama, mas não me vem à cabeça. E tem tantos outros que eu não coloquei aqui, mas os mais comuns são esses, tá? Sufixos comuns no diminutivo. Vamos lá. Ucho, gorducho. Ejo, lugarejo. Ico, namorico. Ixo, rabicho. Inho, menininho. Zinho, Luizinho, por exemplo, nome de alguém, Luizinho. Ito, cabrito, que pode ser Ita também, né? Quando eu coloco o aqui, pode ser tanto no feminino como no masculino. Isito, florzita, por exemplo, terminando com A. Então, esses são os mais comuns da forma
sintética. O que é sintética? Sintetizar, sintética vem de sintetizar. Sintetizar é juntar, ok? É juntar as coisas. Então, eu junto um sufixo em uma palavra e eu dou o aumentativo ou diminutivo. É juntar. Sintetizar é juntar. Lembre-se de juntar. Existe a forma analítica. Analítica vem de análise. Análise é separar. Por exemplo, quando você coleta o sangue lá na clínica, no laboratório, você coleta o sangue para fazer uma análise. O que é essa análise? Eles vão separar as células do sangue para verificar, vão contar as células para verificar se tem alguma doença, algo do tipo. Isso é análise. Analítica é separar. Enquanto síntese é juntar, análise é separar. Tá, então como é que eu separo? Perceba que não tem uma palavra junta. Eu vou precisar de uma outra classe gramatical, que é o adjetivo. Lembra que eu falei que adjetivo é utilizado para qualificar os substantivos? Então, eu vou usar o adjetivo para fazer a forma analítica do diminutivo e do aumentativo. Por exemplo, copo. Em vez de falar copinho, que seria a forma sintética, eu falo copo pequeno. O pequeno é o adjetivo do copo. E eu tô relacionando que é um copo pequeno, tanto copinho como copo pequeno. Só que copinho seria a forma sintática, a forma... Ai, fugiu a palavra, desculpa, vou voltar aqui. Sintética. E pequeno seria a forma analítica, que é o adjetivo. E o aumentativo, copão, podia ser copão, mas eu quis usar a forma analítica. Ou seja, eu usei o adjetivo grande. Copo, grande. Ok? Vamos também, o substantivo ele pode variar, pode flexionar, não só no grau, que é o diminutivo e aumentativo, ele pode mudar no número também. O que quer dizer o número? A quantidade de coisas que eu tenho. Substantivo, desculpa que ficou um L que não era para estar aqui. Substantivo, então, se eu tenho apenas um elemento do substantivo, ele fica no singular. E se eu tenho 2 ou mais elementos, ele fica no plural. Por exemplo, jornal. Eu tenho apenas um jornal. Ele é uma palavra no singular. Um substantivo no singular. Eu tenho 2 ou mais jornal. Então, eu tenho jornais, eu não tenho mais jornal, né? Jornais. Computador, apenas um é singular. Computadores, no plural. Cachorro, apenas um. Cachorros, no plural. Balão, apenas um. Balões, no plural. Então, perceba que eu tenho várias terminações do plural. Posso terminar em IS, ES, em S, em OES. Uma coisa que eu esqueci de falar lá no substantivo, o professor esqueceu, que o aumentativo... No diminutivo, eu posso demonstrar, através do meu diminutivo, moderação, afetividade ou desdenho. Por exemplo, quando eu estava grávida do meu segundo filho, é uma situação real, tá? Vou dar um exemplo de uma situação real. E comecei a ter contrações, eu fui para a maternidade e eu queria parto normal. Só que o obstetra que me atendeu, ele era um obstetra que fazia bastante cesáreas. Então, toda hora ele falava para mim, você tá com tantos dedos de dilatação, mas se você quiser esperar o seu partinho, ele falava o meu parto, ele falava o seu partinho, então é claro que ele tratava o meu parto normal que eu queria com desdenho, então ele colocou no diminutivo. Eu posso demonstrar também afetividade, vou dar outro exemplo real. Eu tenho um primo que se chama Luiz, e todo mundo adora ele, então a gente chama ele de Zinho, Luizinho. Então, é uma forma de mostrar afetividade. Ou moderação, por exemplo, eu acho que você deveria tomar um copinho de cerveja, tá pedindo para você moderar na cerveja. A mesma coisa o aumentativo. O aumentativo, ele pode demonstrar exagero, depreciação ou afeto. Exagero, por exemplo,
eu tomei um copão de refrigerante. Quando, na verdade, eu tomei um copo normal, mas eu exagerei. Posso demonstrar um exagero. Depreciação, eu posso dizer que depreciação é depreciar algo ou alguma coisa. Dizer, essa televisão... Deixa eu pensar em um exemplo aqui, desculpa, mas tá me fugindo o exemplo. Bem, um outro momento eu abordo sobre isso, mas dá para ser sobre depreciação ou até o feto. Meu paizão, né? Tô colocando pai no aumentativo e é uma forma de demonstrar afeto. Meu paizão. Minha mãezona. Então, isso é o que eu tinha esquecido. Desculpa retornar agora. Então, a gente estava lá em números. Tem um singular e no plural. E perceba que o plural, ele tem várias terminologias. Ele pode terminar em IS, ES, S, I, O, E, S. Essas terminologias, não se preocupem agora que vocês vão estudar mais a fundo em outros anos. Como que elas acontecem. Ok? Eu gostaria de propor para vocês agora, depois de assistir o vídeo, resolver as atividades da página 82 a 87, que é relacionada a esse assunto. Ok? Beijos e até amanhã.